Oi, gente. O tema do negacionismo se tornou um tema realmente de grande importância, de grande relevância na atualidade, nesses tempos que nós vivemos em que um presidente se recusa a se vacinar e fica do lado de fora quando vai para os Estados Unidos, não pode entrar nos restaurantes, porque restaurante é para gente civilizada e ele claramente não é porque não se vacinou. Então, em tempos de presidente negacionista, cloroquina, ivermectina, não é? Em tempos de negacionismo científico tão presentes, né? Esse é um tema realmente que é de muita importância. Eu recebi recentemente um convite para fazer uma palestra na Universidade de Brasília, né, na UNB, e aí eu propus o tema de negacionismo em tempos de Brasil pandêmico como tema da minha palestra. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Olha só, o card da minha palestra, né? Negacionismo em tempo de Brasil pandêmico, uma combinação perigosa, né? Eu serei o palestrante, vai acontecer aí no dia 30, às 3 horas da tarde, se vocês quiserem dar uma checada, né? E eu não sou o único youtuber que vai participar, não. O Henry Bugalho, que é parceiro aí do canal também, vai fazer a experiência de comunicação durante a pandemia, não é? Ele vai fazer essa palestra também no dia 30. Pelo que eu sei, é depois da minha palestra. Então, as minhas 3 horas, a dele vai ser um pouco mais tarde, né? Um pouco depois. Mas também no mesmo dia. E tem uma série de outras palestras interessantes no evento. Vocês podem dar uma checada. É interessante falar sobre esse tema e eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer alguns comentários sobre o negacionismo histórico e científico, porque o negacionismo histórico é uma coisa que eu venho, de certa forma, enfrentando e lidando desde a minha época do meu mestrado. Quando eu estava fazendo mestrado em História Social, foi o meu mestrado, né? Meu doutorado foi em Saúde Pública, na Universidade Federal da Bahia, no caso do mestrado, na pós-graduação em História, e no caso do doutorado no Instituto de Saúde Coletiva, que é uma instituição, o mestrado de História vem cada vez mais sendo melhor avaliado, né? Acho que já está no nível 5 da CAPES, e o doutorado foi na instituição nível 7 da CAPES, que é o máximo. Né? Então é um orgulho ter participado dessas instituições muito bem qualificadas, enfim. E no meu mestrado, eu já enfrentava um pouco do negacionismo histórico quando a gente via que nós percebemos, durante o período da nossa pesquisa, eu estava estudando a ditadura militar, que nos institutos, nas instituições militares, nas escolas militares, ainda se ensinava que o que aconteceu em 1964 foi uma revolução e não um golpe civil-militar, quando foi de fato um golpe civil-militar. Negar que foi um golpe civil-militar, depois dos estudos desenvolvidos por René Dreyfus, da conquista do Estado, e todos os outros estudos que vieram depois, é negacionismo histórico. Né? É uma coisa que não cabe do ponto de vista científico. Mas existem instituições de ensino, no caso, instituições de ensino militar, escolas militares, que ainda reproduziam, naquela época, não sei como é que está hoje, mas na época que eu fiz o meu mestrado, existiam instituições de ensino que reproduziam uma visão negacionista em relação à ditadura. E nós vimos recentemente pessoas do atual governo, ligadas ao atual governo, Braga Neto foi um deles, né, negando que existiu ditadura militar, negando a perseguição aos órgãos da imprensa, negando a falta de liberdade. Isso é o negacionismo do ponto de vista histórico. Né? Nós temos toda uma documentação, pesquisas, evidências científicas que tudo isso aconteceu. E aconteceu perseguição política, que a ditadura produziu presos políticos, torturou pessoas. A ditadura fazia censura. A ditadura, inclusive, fez com que pessoas perdessem o mandato por fazer críticas ao governo militar, né? Enfim. E tiveram pessoas perseguidas ao longo do período da ditadura. Isso vocês podem ver com mais detalhes, inclusive na minha dissertação de mestrado. E aí é uma questão interessante, porque aí a gente percebe que o negacionismo ele está conosco há mais tempo, mas ele tem impactos diferentes. Ele viabiliza projetos políticos, ele prejudica as pessoas adotarem medidas sanitárias. Então, por exemplo, durante a pandemia, tiveram pessoas que não usaram máscara porque caíram
nas mentiras e no negacionismo de gente dizendo que máscara não era eficaz ou não ajudava a proteger as pessoas do Covid. Claro que a máscara não é uma garantia 100%, mas ela reduz a chance de contaminação. E por isso, toda coisa que reduz a chance de contaminação é importante de ser utilizada como instrumento para você minimizar as chances de você se contaminar, né? Então eu vou, nessa palestra, refletir sobre esse tema do negacionismo histórico, do negacionismo científico, e vou fazer uma análise não só das coisas que eu diria que são mais óbvias, né, que a gente meio que sabe, mas eu também vou fazer uma análise do o que o negacionismo pode impactar em termos estruturais de organização do Estado, que é uma coisa que eu já toquei aqui em alguns vídeos no passado, mas eu não sei se eu me aprofundei muito, e eu vou me aprofundar nessa palestra. E eu também vou falar, né, sobre aspectos, isso eu acho que eu posso tocar nesse assunto aqui nesse vídeo, sobre aspectos complicados do negacionismo, pensando nas gerações futuras. Porque o negacionismo, ao meu ver, ele é muito insidioso, ele é muito perigoso, porque ele incute na população um medo, um ódio, um desprezo, um nojo pela ciência, pelo conhecimento científico. Aliás, a resposta das pessoas em relação a eu fazer um curso mostrando a realidade do pensamento de Gramsci, e muitas mensagens falam que tem repulsa, que tem desprezo pelo Gramsci, mas é uma repulsa também pela proposta de conhecer o Gramsci, de aprofundar o seu conhecimento, né? São pessoas que não sabem e não querem saber. E isso, como professor, como educador, é uma coisa que me preocupa muito, porque nós estamos, no fundo, vendo a formação, através de uma dimensão ideológica, de uma legião de pessoas que tem o interesse pelo desconhecimento, o interesse pela ignorância, o interesse por não saber, uma certa alegria, felicidade, prazer em dizer que odeiam algo, não sabem o que é, não compreendem e não querem compreender. Não têm interesse em compreender. E isso é uma coisa que, como professor, como educador, como pessoa que dedicou os últimos 20 anos da minha vida, né, entre licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica lá no início da graduação e 2 vezes docente da UFBA, além de ter sido professor em instituições privadas, ter dado palestras ao longo dos anos, é uma coisa que me preocupa muito, porque eu fico pensando assim, se essas pessoas e cada vez mais pessoas ficarem com esse tipo de pensamento, elas vão entrar na sala de aula e elas vão ter raiva dos professores que falam em ciência, em conhecimento científico, que trazem dados. Todas as vezes que esses dados, que essas evidências contrariarem o seu senso comum, elas vão ficar com raiva, elas vão reagir não querendo aprender, e quando o professor for obrigado a avaliar eles mal, porque eles demonstram não compreensão, não é? Eles vão ficar com ódio do ensino e com ódio do conhecimento científico e não vão se interessar por história, por biologia, por química, né? Não vão Por que não vão se interessar por biologia? Porque a biologia ensina a teoria da evolução. Esse pessoal que é criacionista não vai querer estudar, não vai querer conhecer as evidências. Não vão se interessar por história, por quê? Porque história mostra que foi um regime de ditadura militar, foi um regime autoritário, que chegou ao poder através de um golpe civil-militar, e vai mostrar as evidências, as pessoas não vão querer estudar. Então, essa é uma coisa que realmente, como educador, como professor, me preocupa bastante. Eu vou refletir nessa palestra e torço para que vocês divulguem e quem puder e tiver interesse, esteja presente e assista para a gente. E quero ver seus comentários sobre... vai ter espaço para diálogo e tal. Então, é uma coisa que eu acho que vai ser bastante interessante. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. E quem sabe, se inscreve também e ajuda na divulgação do meu curso introdutório sobre Gramsci, mais informações no comentário fixado, porque é um curso que tem como um dos aspectos combater o negacionismo histórico, o negacionismo científico, e combater as falsificações, as mentiras que foram produzidas acerca de Gramsci. Esse é um dos objetivos do curso. Não é o único, mas é um dos objetivos. Queria contar isso para vocês e em breve a gente se vê em um outro vídeo, gente. Um abração e até lá. Tchau, tchau.